Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor. Pelos Teus cuidados nas nossas vidas, Deus. Aleluia. Como precisamos de Ti, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti, nas Tuas promessas, ó Deus. Vem com Tua presença nesse lugar, Senhor. Receba, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Abençoa cada vida, Deus, a cada membro, Senhor. A cada lar, cada família, Senhor. E que nesse momento tão difícil, Deus, que possamos lembrar mais do Senhor, ó Pai. Que possamos colocar mais o Senhor em primeiro lugar, Deus. Ajuda Teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado por ser o nosso amigo, nosso consolador. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Você possa nesse momento parar tudo que você está fazendo para adorarmos a Deus, ao único Deus vivo, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Você possa dizer ao Senhor que só em Ti confiarei. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Declaro isso pro Senhor. Frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Tu és a nossa esperança, Pai. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu
possa dizer com tudo que você tem, com tua voz: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, aleluia, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vamos dizer: vem Jesus, vem Jesus. Diga, pega suas mãos e diga para o Senhor: Maranata, vem Jesus, vem nos encontrar, vem nos abraçar, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, hora, vem noivo meu, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora, vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, aleluia, pra sempre reinarás, aleluia, aleluia. Deu glória a Deus, um aleluia. Confiamos em ti, Senhor, tu és a nossa esperança, sabemos que tu vens, Senhor, e o Senhor vem nos buscar, vem buscar a tua noiva, Jesus. Te amamos, Senhor, te amamos, Deus, te amamos, Senhor, te amamos, Jesus, porque tu nos amastes primeiro, Senhor. Tu nos resgataste da morte, das trevas, e nos desse luz, nos desse vida. Quantos são gratos pelo amor de Deus, quantos são gratos pelo amor do nosso Deus, que entregou seu único filho para morrer por mim e por você, meu irmão. Devemos a Ele toda a honra e toda a glória. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida. Oh Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Só em Ti confiarei, eu nada, e eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Oh, aleluia, te adoramos, Jesus. Obrigado, Deus. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Não temos nada, Senhor. Não somos nada sem ti, Pai.
Tudo é para Ti, Senhor. Cantamos louvores, é para Ti, Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, Pai, se o Senhor não estiver aqui, Senhor, de nada adianta. De nada adianta um violão, de nada adianta, Deus, vozes, porque é para o Senhor, ó Pai, porque é o Senhor quem enche os nossos corações, que é o Senhor quem enche os nossos corações de alegria, Senhor. Oh Deus, oramos pelo povo brasileiro, ó Pai, pessoas procurando alegria e felicidade, onde não estão encontrando e não vão encontrar. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, convence, Senhor, convence esses nossos queridos irmãos, amados, vizinhos, amigos, parentes, colegas, Senhor, entra no coração deles, ó Pai, como um dia o Senhor entrou no nosso coração, Senhor, e transforma, coloca as coisas no lugar, Jesus, coloca as coisas de volta no lugar. Somente o Senhor, Jesus, tem esse poder. Somente o Senhor é quem completa e enche os nossos corações por como um todo. Somente a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que possamos ser luz, Senhor, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Saúdo a todos os irmãos, amigos, com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estive orando, buscando a face do Senhor, uma direção para uma meditação ao seu povo, mas uma meditação sobre esperança, sobre fé, mais como um suporte, um estímulo para esses dias difíceis e tumultuados que vivemos. Desejei uma mensagem agradável aos ouvidos, mas orando recebi uma voz profética, uma ordem para falar ao meu povo, disse o Espírito: exorta o meu povo, corrige o meu povo. Sinceramente eu lutei, tentei desviar, até que necessitei buscar o silêncio e a paz aqui dentro do templo da igreja, sozinho, em silêncio, para não resistir à voz do Espírito. E durante a madrugada, o Espírito me levou a meditar sobre esse tema. Estamos atravessando tempos difíceis, mas são tempos necessários de muita vigilância e um tempo muito útil, importante, de restauração espiritual. A Igreja de Cristo deveria encarar essa quarentena como um tempo de provação para uma reflexão mais profunda, mais extrema, no sentido de ter uma vigilância maior na sua espiritualidade. Em tempo de quarentena, devido a essa pandemia, ao invés de ser algo tão assustador, amedrontador, apavorante às vezes para a igreja, deveria ser um momento tão útil de enfrentamento, de confronto, de uma reflexão muito profunda consigo mesma, um tempo de vigilância e superação diante das investidas, das tentações da nossa carne, para não contaminar a nossa carne. Muitas vezes nós esquecemos, como eu relembrei na outra ministração,
para que não façamos dessa quarentena um confinamento carnal, onde alimentamos tudo que a carne deseja e nos esquecemos de alimentar o nosso espírito, a nossa espiritualidade. Portanto, é um tempo de perseverança na oração, na meditação da palavra, no intuito de conquistar muitas coisas no mundo espiritual. Quarentena não é algo estranho na Bíblia. Existe uma quarentena muito importante para nós, um ensino muito importante. Foi a quarentena que Jesus fez, logo no início do seu ministério, antes dele iniciar o seu ministério terreno. Logo após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto da Judéia e durante 40 dias lá esteve em jejum, para num período de uma intensa provação. Jesus deixou para nós um ensino preciosíssimo sobre o domínio espiritual e como superar todos os desejos, inclinações, ambições e até mesmo necessidades materiais da carne. O mais importante é que todo esse embate nos oferece hoje ainda uma realidade, uma confirmação para nós, até mesmo de certa forma uma possibilidade de conquistar uma vitória espiritual sobre qualquer domínio da carne, sobre qualquer domínio que a carne venha exercer sobre a nossa vida espiritual. Não interessa a fragilidade que a nossa carne tenha, não interessa toda a luta que travamos. Jesus deixa uma lição preciosa para que nós possamos realmente vencer todo esse domínio da carne. Observamos que essa superação, ela oferece um portal, uma abertura tão imensa na nossa espiritualidade, que se torna tão gratificante nessa nova espiritualidade, principalmente porque ela nos conduz a uma vida vitoriosa, onde podemos ter autoridade e poder, através do nome de Jesus, de repreender, de exortar e não perder o domínio sobre a nossa carne, sobre essa influência muitas vezes que associa ao maligno contra nós mesmos. Nós temos que ter esse desenvolvimento espiritual para não permitir que a carne nos seduza, não seduzir somente para o pecado, mas muitas vezes ela nos engana, nos oferecendo confortos e luxúrias, e que isso nos rouba o nosso tempo, nossa energia, que poderiam ser gastos em nossa espiritualidade ou realizando uma obra benéfica, positiva. Nós somos saqueados, sim, pela nosso desejo carnal. O que observamos aqui, esse episódio, desse tempo que estamos vivendo, diante de muitos relatos de pastores, amigos, independente de denominação, líderes, até mesmo esses dias conversando com um líder carismático da Igreja Católica, ele está muito preocupado. Ele me confessou que ele está muito preocupado se esse povo que está em suas casas, dentro de casa, numa obediência a uma lei, se ele não vai se desacostumar de ir à igreja. E eu disse a ele, eu também tenho um pouco de receio sobre isso, porque o testemunho que a igreja tem oferecido hoje, durante essa pandemia, ela tem sido um testemunho muito mais carnal do que espiritual, com atitudes muito diferentes daquilo que esperávamos da igreja. Esperávamos de um povo que se chama pelo nome do Senhor, que é conhecido por esse nome, o Deus de Israel. Realmente tem sido meio decepcionante, até frustrante, ficar sabendo de algumas coisas
de algumas palavras, atitudes da Igreja de Cristo sobre a terra. Muitos dizem, mas o mundo está de cabeça para baixo, tudo está virado, há uma calamidade violenta lá fora. O mundo, ele está caminhando a passos largos para o seu destino, e um destino profético, já anunciado na palavra, é o curso escatológico daquilo que ele tem seguido e tem escolhido, é o caminho que ele escolheu, e esse caminho levará à destruição, sabemos, está escrito, e se está escrito vai se cumprir. Mas a igreja não. A igreja, se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que o seu destino é algo tão glorioso, é algo tão extraordinário, tão maravilhoso. E a igreja não poderia estar vivendo dias assim, que é uma mostra escatológica do que virá. A igreja teria que estar muito diferente. A igreja hoje, você percebe dois lados dela, uma impetuosa, barulhenta, mas exercendo um barulho por uma militância de visão política, mais exasperada com os desmandos dos governos, do que mais preocupada do que com a sua missão, ou pior, sem refletir no seu próprio pecado, como a falta de zelo pela santidade do Senhor, sua falta de ética e moral bíblica, sem falar em muitos casos grotescos, de desvio doutrinário, com oferendas como se o nosso Deus fosse um deusinho comum. E no outro extremo, um outro povo assustado, intimidado, que diante desse caos aí fora, decidiu fugir e se esconder, como diz o sermão profético, nas cavernas e nos buracos, como se estivessem presenciando o apocalipse no final dos tempos. A quarentena tem ensinado-nos e tem revelado: a igreja necessita de um tempo de reflexão e vigilância, principalmente sobre esses desejos, enganos fantasiosos, ambições e imposições da carne, para transformar esse período num tempo de superação, de vitória, de um testemunho de conquistas espirituais. Realmente a igreja está devendo, a igreja de Cristo está devendo. Mas também a quarentena é um tempo de restauração, como eu disse. E eu desejo ler um texto bíblico para a nossa meditação, onde esse fato que ocorreu no ministério de Jesus, quase no finalzinho do ministério de Jesus, vai servir de base para que a gente possa tirar algumas verdades, para poder exortar a nós como igreja a tomarmos uma decisão e uma escolha acertada. Ele está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Esse relato sobre o cego Bartimeu, ele consta nos 3 evangelhos. É um texto muito rápido, onde Jesus estava de passagem indo para Jerusalém. E nesse instante ele foi uma multidão, e esse cego aproveitou a sua oportunidade. Eu gostaria de ler com você o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E Jesus se dirigia a Jericó. Quando estavam atravessando a cidade, juntamente com seus discípulos, uma numerosa multidão o acompanhava. E um cego, conhecido como Bartimeu, filho de Timeu, mendigo, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse:
chamai-o. E o chamaram então o cego, dizendo, tendo de bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E lançando sobre si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E respondeu o cego, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Esse mendigo, esse cego, conhecido como Bartimeu, filho de Timeu, Marcos, esse evangelista, deveria conhecê-lo, porque Marcos era dessa região. Mas era um cego mendigando à beira do caminho. Você pode estar pensando, o que isso tem a ver com o despertamento da igreja, com essa pandemia, com essa quarentena? Eu quero dizer a você que esse Bartimeu, este cego, ele não é um personagem comum e ignorante espiritual. Por que eu digo isso? Porque ele clamou por Jesus invocando a misericórdia do filho de Davi. Esse termo é um termo profético, era um termo que seria reconhecido sobre o Messias que haveria de vir sobre a Judéia, o Cristo tão esperado na língua grega, anunciado amplamente no Antigo Testamento pelos profetas. Ele não nasceu cego, porque você viu no versículo 51 que ele diz, eu quero tornar a ver, sinal que ele tinha sua visão. Ele teve momentos, ele perdeu essa visão. O desejo desse homem nada mais era do que restaurar algo que havia perdido, algo que ele perdeu, que o deixava, que o mantinha isolado, alienado, discriminado pelas pessoas, para não dizer acomodado, mendigando à beira do caminho. Hoje também é a necessidade de muitos crentes, até uma necessidade da igreja, em restaurar algo que ela perdeu. Tempo de restauração. Vivemos hoje dias que não podem ser desprezados. A igreja perdeu e nós temos que restaurar e aproveitar esse tempo de restauração. Essa pandemia foi responsável por revelar a verdadeira situação espiritual da igreja e principalmente, queridos, a situação espiritual dos corações. O Senhor sondou corações, porque Ele mesmo diz no Sermão do Monte, que aonde está o meu tesouro, ali estaria o meu coração também. E hoje nós estamos vendo realmente aonde está o valor dos crentes, a prioridade na vida dos crentes. Nunca foi tão infusiva e profunda a exposição que os servos de Deus tiveram nessa pandemia. A igreja foi exposta. Como diz o profeta, a saia foi levantada e a sua vergonha foi deixada à nudez. A nudez foi escancarada. Para muitos crentes, a igreja está fechada. Sim, com quem você ouve, muitas vezes ele diz, mas pastor, a igreja está fechada. E eu tenho dito a esses irmãos queridos, o que está fechado é o teu coração, é a porta do teu coração. A igreja nunca esteve fechada. Muitos têm se tornado cegos, intimidados, amedrontados e apavorados, mendigando à beira do caminho, mendigando bênçãos, porque perderam a visão espiritual da responsabilidade, da missão da igreja, a visão de reino. Esse tempo deixou muito claro que muitos perderam essa visão espiritual. Pela atitude de muitos cristãos, a igreja está fechada e, portanto, a espiritualidade está de quarentena, a espiritualidade está de férias. Queridos, a porta dos templos jamais serão fechadas, jamais. Elas podem estar encostadas, porque a verdadeira igreja jamais se fecha ou fechará. Nem os portais do inferno prevalecem contra ela, diz a palavra. E aquilo que Deus abre, ninguém tem poder ou autorização para fechá-la. Esse texto, ele tem o seu ápice
O ponto crucial desse texto, desse relato histórico, está quando Jesus pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? Parece até irônico, sarcástico, para não dizer que é óbvio perguntar para um cego o que ele deseja. Claro que é recuperar a sua visão, mas você tem que entender o texto, mergulhar no texto, porque o que está por detrás dessa pergunta de Jesus? Jesus não simplesmente foi sarcástico, muito menos irônico que aquele homem. Ele foi realista. Jesus colocou uma decisão diante de Bartimeu. Bartimeu, você sabe o que você está pedindo? Bartimeu, você reconhece a abrangência do seu pedido? O ponto-chave é que Jesus inquiriu a Bartimeu se ele estava pronto, preparado para abandonar aquela vida de mendigância, aquela vida miserável, aquela vida abandonada na beira do caminho, observando a vida passar, abandonar aquele sensação de Zé Ninguém, porque nem nome ele tinha, ele era conhecido como filho do Timeu. Esqueceram até o seu próprio nome. Era uma crise violenta de autoestima, traumas. Jesus chega para Bartimeu e diz: Bartimeu, você está pronto para começar a restaurar e assumir a sua nova vida? Amados, hoje eu vejo o povo de Deus orando, clamando. Amém. Com quem você conversa e diz: eu estou orando, estou intercedendo, clamando aos céus, para que os céus venham intervir em toda essa calamidade que atingiu o mundo e o Brasil. Eu creio nisso, mas eu creio também que Jesus tem feito essa pergunta a muitos de nós: o que vocês querem que eu faça? Muitas vezes nós estamos orando, invocando ao Senhor, mas a pergunta continua ressoando: o que você quer que eu faça? Na realidade, muitos crentes se encontram com muita dificuldade para responder essa pergunta. Por que digo isso? Porque muitos também não sabem como respondê-la, porque na realidade estão pedindo tantas coisas, pedindo como se fosse uma oração no atacado, pedidos que tenham impacto em devolver a sua vidinha. É isso que eu tenho visto, orações, medíocres, que desejam voltar à sua rotina de antes da pandemia. A preocupação é somente com ela, e no mais com os seus, talvez com a sua família. As orações que eu tenho visto é o pavor de perder o emprego, o sustento, é sobre o financeiro, sobre as dívidas, sobre o seu conforto, sobre a abastança de se alimentar. No fundo, ninguém quer perder a sua acomodação, o seu bem-estar, o conforto que estavam vivendo. Não percebem que essa pergunta necessita de uma resposta pessoal, íntima, introspectiva. É uma íntima reflexão do coração do crente, que a resposta é que eu vou ter que abandonar, deixar o medo, o conforto e assumir a minha responsabilidade como igreja nesse mundo. A pergunta é: vocês estão preparados para abandonar a velha vida, a vidinha antes da pandemia? É uma pergunta realista, profunda. Eu estou dizendo porque o que eu vejo de muitos cristãos é que esse fique em casa se tornou uma preocupação enorme, no sentido de não perder a sua vida de luxúria, de conforto. Amados, não estou pregando nenhum tipo de
pensamento socialista, não é nada disso. Você deve desfrutar do bem que você possui pelo suor do seu trabalho. É bíblico, é benéfico. Mas quando isso rouba a minha, ou atrapalha a minha espiritualidade, a minha falta de zelo com o Senhor, esse consumismo me leva a não ter tempo para servir ao Senhor e louvar ao Senhor. Essa luxúria que me faz perder o compromisso e a fidelidade com Deus. Muitos estão dizendo: pastor, assim que terminar a quarentena, conta comigo que assim que terminar a quarentena. E por dentro eu disse: pai, quando terminar a quarentena, esse querido vai voltar a ser cristão. Mas vai voltar a ser aquele cristão igual que ele era, da mesma forma, do mesmo jeito, com seus mesmos pecados, com as suas mesmas manias. Bartimeu, ele reconheceu quem era Jesus, porque aqui no texto você fala que ele escutou a gritaria, a efusão da multidão, e ele disse: o que está acontecendo? E vem vindo, está passando aqui Jesus o Nazareno. E ele reconheceu em Jesus, como eu já disse, o Messias, o Cristo que havia de vir. E quando ele invoca a promessa, Jesus se atenta a ele. Será que a igreja hoje tem reconhecido Jesus como o noivo, o Senhor? Ou será que nós não estamos vivendo simplesmente como estavam naquela parábola que Jesus deixou, escatológica, como aquelas 5 virgens nécias, que viviam, eram cristãs sim, crentes, mas somente membros de uma igreja, não tinham a reserva do Espírito, não tinham o Espírito Santo atuante em suas vidas, tanto que elas ficaram de fora do arrebatamento. Amados, essa pandemia é uma quarentena, e a quarentena é um aviso escatológico, um chamado, um despertar para a igreja na terra. Não é ainda o final, mas é um alerta, é um aviso, é um chamado do Senhor, do noivo. É como se o noivo estivesse procurando por sua noiva. Amados, é um tempo de voltar ao nosso primeiro amor. O amor da igreja foi diluído com tantas coisas, diluído que não me compete ficar relacionando aquilo que diluiu o amor que deveríamos ter com Cristo. E esse amor foi diluído. Está lá no livro de Apocalipse, relatado na igreja de Éfeso. O que queres que eu te faça, igreja? Lá existe uma resposta muito interessante. O próprio Espírito responde pela igreja: o que queres que eu te faça? Que possamos retornar ao primeiro amor, retornar às práticas das primeiras obras. Está escrito lá, está relatado. Porque se isso não acontecer, queridos, a igreja de Cristo vai poder ser considerada como a igreja de Laodiceia, também lá no Apocalipse, a última igreja citada no Apocalipse. Uma igreja que se esfriou e se tornou morna. Uma igreja que foi exortada duramente, onde o Senhor Jesus estava de fora da igreja. Dá para acreditar? Sim, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei. Jesus está de fora da igreja.
Amados, o clamor da igreja hoje deveria ser, em primeiro lugar, responder corretamente a pergunta do noivo: o que queres que eu te faça? Para antes mesmo de a igreja se tornar uma intercessora no mundo, uma igreja que clama, que busca pelo Senhor para que os céus possam intervir na terra. Mas senão a nossa oração não chega aos céus. A igreja necessita aprender nesse tempo de pandemia, deixar de ser assustada, amedrontada, mas procurar estar vigilante com as tentações e inclinações dos desejos carnais, esses desejos que nos fazem tomar atitudes impetuosas, precipitadas, que não tem nada a ver com a fé que dizemos professar, de maneira alguma. Amados, essa vigilância através da oração, através da busca pelo Senhor, através do quebrantamento do coração, essa superação nos traz uma liberdade espiritual, uma liberdade vitoriosa, de que necessitamos para poder nos tornarmos intercessores, abençoadores das ações sobre a terra. Ao responder, Bartimeu respondeu de uma maneira muito interessante. Ele deve ter pensado por alguns minutos e disse: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero ter novamente os meus olhos abertos. Queridos, se a igreja de Cristo fosse ousada o suficiente, atrevida como foi a igreja lá do Pentecostes, atrevida como foi aquele grupo que orava e tremia o lugar onde eles estavam reunidos, esse atrevimento espiritual de responder: Senhor, que nós nos tornemos a ver novamente, a enxergar, a resgatar a nossa missão como igreja sobre a terra. Se for necessário, queridos, que a igreja comece a gritar, mesmo que tenha muitos que mandem nos calar, que nós possamos realmente não nos calarmos, mas como Bartimeu fez aqui, gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas também tomar uma atitude. Diz aqui o texto que ele jogou a capa fora, deu um salto e correu em direção a Jesus. Muitas vezes, amados, nós começamos a clamar, a chorar, mas não tomamos a atitude necessária. Ficamos com a nossa capa aquecidos à beira do caminho, mendigando uma bênção. Nos esquecemos de dar um salto, romper com tudo isso, como Bartimeu fez. Esse homem nunca mais foi o mesmo, porque diz o texto que ele tornou a ver e seguia Jesus em estrada fora, glorificando ao Senhor. Jesus olhou para aquele homem e falou: vai, filho, a tua fé te salvou, te curou, te restaurou. A nossa fé também tem que ser resgatada, queridos. A nossa visão como igreja necessita ser resgatada. Eu preciso, como pastor, ter a minha visão resgatada e restaurada também. Como líder, tem sido a minha constante oração. Principalmente eu e a minha esposa, quando nós oramos e dizemos que nós não podemos retornar dessa pandemia da mesma forma que nós éramos antes da pandemia. Esse vírus tem que nos contaminar, sim. O vírus de quebrantamento, de busca pelo Senhor. A palavra de ordem é: acorda, igreja. Acorda, igreja. Quero dizer, finalizando, o noivo está passando. O noivo está passando. O noivo está buscando a sua igreja, sem mácula, sem ruga, diz a palavra.
Querido, se você não conhece o texto, eu posso dizer a você, esse relato que está aqui em Marcos, Jesus está passando por Jericó, está subindo para Jerusalém, onde ele seria julgado, crucificado e morto. Nunca mais Jesus deixou Jerusalém. Foi a última oportunidade de Bartimeu. Talvez, amados, como igreja, preste atenção no que eu vou dizer. Talvez esteja sendo a nossa última oportunidade de corrermos até Jesus e dizer: Senhor, Senhor, eu quero ver, eu quero ter meus olhos espirituais restaurados. Chega de mendigância, chega de andar longe do propósito que o Senhor determinou para a sua igreja. A igreja, meu querido, não está fechada, porque nunca ela será fechada. A igreja está aberta e continuará aberta, com algumas adaptações, restrições. Amém? Eu nunca pensei em vida como o espírito missionário que possuo. Eu nunca pensei que eu viveria o que estou vivendo hoje, de ter que encostar a porta da igreja e estar ministrando, pregando sozinho no templo, acompanhado de um levita. Nunca pensei que eu atravessaria isso. Isso eram relatos no meu tempo de seminário, dizendo, de faculdade teológica, sobre a perseguição na Indonésia, em tantos países da Ásia, onde igrejas eram fechadas, onde os cristãos tinham que fugir para não serem mortos, quando não eram mortos. Hoje eu estou vivendo uma realidade, inusitada, mas também vivendo aquilo que o meu Deus está colocando sobre a igreja. Tenho estado feliz, sim, apesar de todas as restrições, porque o meu coração tem sido despertado para responder claramente a pergunta que Jesus tem feito a mim e a todos: o que queres que eu te faça? Queridos, que a sua resposta seja coerente, que a sua resposta seja: Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero realmente buscar ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força e por todo o meu entendimento. Queridos, não perca essa oportunidade. Corra até Jesus, restaure, com vigilância, mas restaure a espiritualidade que o Senhor deseja para a sua igreja. Eu quero orar com você. Eu tenho orado pelas igrejas, em especial pela minha igreja. É uma força de expressão dizer minha igreja, mas é a igreja que eu pastoreio, a igreja que eu amo, cada irmão. E a minha oração é que você esteja vigilante nesses dias difíceis, mas que você também tenha uma resposta adequada, para a pergunta que Jesus tem feito a nós: o que queres que eu te faça? Meu Deus e meu Pai, graças te dou, porque a tua palavra é tão clara, tão objetiva,
A tua palavra, Senhor, é algo tão profundo que muitas vezes não conseguimos alcançar a sua profundidade. Mas o Espírito Santo tem buscado, tem orientado e tem falado aos nossos corações. Graças te dou, papai, porque a tua palavra é verdade e é vida. Por isso, Senhor, auxilia, fortalece a tua igreja sobre a terra. Que tenhamos, meu Pai, vigilância, perseverança e busca para poder restaurar realmente aquilo que desagrada ao Senhor. Não permita que a nossa carne impeça a nossa espiritualidade de crescer e desenvolver, porque os dias são maus e temos que buscar realmente no Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Desperta a tua igreja, desperta no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Possamos deixar o nosso coração pronto para o Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Vamos dizer que o Senhor é santo, santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que cantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Com suas mãos e diga: reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia, to the precious Savior. Aleluia. Amados, gostaria de deixar alguns avisos. A igreja não está fechada, a sua porta está encostada. Durante a semana temos irmãos aqui fazendo, felizmente um irmão fazendo serviços aqui na igreja, reparos. E a igreja está em oração permanente, todos os dias, 18 horas aqui no templo. Um grupo muito pequeno, bem pequeno, reduzido. Pastora e mais alguns irmãos. Viemos com máscara, sentamos uma distância adequada um do outro, temos álcool gel disponível. Vem orar conosco, queridos. Venha se juntar a esse grupo que está perseverando no altar, buscando no Senhor, buscando realmente que os céus intervenham sobre a nossa nação brasileira. Temos que continuar orando, perseverando pelos governantes da nossa nação, que todos tenham sensatez, sabedoria e discernimento do alto, na esfera federal, estadual e municipal. Temos que orar muito pelas famílias enlutadas, pelo desemprego de milhares de pais e família. Amados, temos que clamar muito pela misericórdia do Senhor, pela crise social que o Brasil vai mergulhar, com certeza, diante da insensatez de muitos políticos. Vamos enfrentar dias muito difíceis. Por isso, a nossa maior arma é a oração, é o clamor. Oração em casa, amém. Mas se você entende o contexto da onde ela está dizendo, entra no teu quarto e fecha a porta, Jesus está fazendo isso no Sermão do Monte. Algo particular, pessoal e íntimo. Entra lá no teu quarto e ora ao teu Pai que estás nos céus. Eu estou falando de clamor na ponta do altar. Eu estou falando de invocação ao nome do Senhor, aonde Ele definiu na sua palavra: eu estaria no meio de vós, diante do meu altar. Não estou sacramentando o altar de maneira alguma, mas eu estou sacramentando um momento de consagração e oração, de clamor, de invocação ao poder do Senhor, ao poder dos céus manifestando na terra. Salomão nos deixa isso lá em 1 Reis capítulo 8, que toda oração que se fizer diante do altar, o Senhor ouviria, responderia, entraria com providência, sararia a terra de fome, peste, doença, de inimigos. Promessa tua, está lá escrito. Vem orar, meu irmão. Vem orar. Rompa com o medo, com os temores, pavores, acomodação. Vem orar. Quero a minha gratidão estendida aos fiéis compromissados com esse ministério. Quitamos
todos os nossos custos da igreja no mês de abril. Aleluia, glória a Deus por isso. Agradeço imensamente todos os irmãos e amigos que desenvolveram esse espírito de generosidade em seu coração. Mas continue fiéis, amados. Temos ainda, pelo visto, pelo menos mais um mês de maio ainda. E nós sabemos que as igrejas serão uma das últimas a serem concedidas a abrirem as portas. Continue fiéis, meu irmão, compromissados. A igreja de Cristo necessita da sua generosidade. Não se esqueça, não coloque a igreja em segundo lugar. Continue fiel e compromissado. E que Deus possa retribuir bênçãos tais, e que você possa realmente ver frutificar, realmente possa ver a bênção poderosa do Jeová Jireh, a bênção toda especial do Deus proverá sobre a tua vida. Que Deus os abençoe. Fiquem em paz, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.